verdade com Anthony. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez, meu fortíssimo e cordial abraço para vocês que ajudam este canal de uma certa forma, dando seus likes, deixando as mensagens aos membros do canal. Eu só tenho a agradecer e vamos para frente, porque atrás vem crente e hoje tem madeira de dar em doido em ideia que eu não concordo, e nem vocês também, que são racionais. Estamos iniciando mais um mês. Hoje é 2 de setembro de 2024 e também o segundo dia da semana, já que o primeiro dia foi domingo ontem, primeiro dia da semana e primeiro dia do mês de setembro. E hoje é o segundo dia, iniciando aí mais uma semana. O meu conselho é esse: se cuide, sempre. Só você pode cuidar de você e de alguém que você tem condição de cuidar. Cuide de você, invista em você e passe longe de qualquer religião. Religião é a maior praga da face da terra. Vocês viram aí, observaram uns pequenos trechos de uns vídeos no início aqui da matéria de hoje, do programa de hoje. E é uma coisa que coloca a gente para pensar a cada dia, principalmente o racional, a pessoa que tem a mente totalmente descongestionada, desintoxicada de religião. Por mais que somos criticados, mas a diferença de quem pensa e raciocina para quem vive no delírio, no mundo da fantasia, é muito grande. É uma diferença muito grande. Eles não conseguem discernir isso. Aí eles não têm o que fazer, não conseguem provar o que acreditam. O que é que eles fazem? Eles vêm para os nossos canais difamar, ofender. Mas eu não importo para isso. Se você é religioso e caiu aqui de paraquedas neste canal, deixando claro, eu não sou contra a sua fé. Não estou aqui para tentar tirar você da sua zona de conforto de fé. Eu só quero que você pense, mas pense com cuidado. Eu fiquei 25 anos em religião. Eu fiquei 25 anos em religião extrema. Eu já era religioso antes dos 25 anos, mas era de igreja católica. Eu não tinha, assim, tanta interação e aproximação com religião. Eu era religioso por crença. Acreditava que tinha um Deus me observando, me monitorando para me punir ou me beneficiar. Que isso é uma mentira. Mas os 25 anos que eu passei em religião foi pela vertente protestante. E eu digo para você, eu passei por todas as experiências que você possa imaginar em questão de sensacionalismo mental, sentimentalismo e emocionalismo. Queira você acreditar ou não, problema seu. Eu tenho provas disso, provas de família, provas na internet, eu tenho provas que eu passei em religião de forma extrema. Mas eu consegui me descongestionar. Eu tomei um choque de realidade uma certa feita, porque é uma linguagem bem interiorana, uma certa feita, mas pode ser também uma certa época, uma certa vez. E eu me descongestionei. E comecei a pesquisar em outras fontes, comecei a analisar as coisas. E aí você vem tomando um susto a cada dia quando a gente vê o quanto que a religião engana as pessoas. Eu fui entender o quanto que a religião me enganou e este livro me enganou. Os trechos dos vídeos que vocês viram no início, que durante o tempo que eu vou estar falando, você vai estar vendo algumas bizarrices aí. Observem se isso é normal. Este livro, ele me enganou, ele engana todo mundo dentro da religião. Mas sabe por que este livro engana as pessoas?
Porque as pessoas não leem com raciocínio, pensando, observando, olhando para os lados. As pessoas leem este livro assim, ó, os 2 dedos indicadores dos ouvidos, tapando os ouvidos, e o restante dos dedos nos olhos, ó. Todo e qualquer religioso tá assim, ó. Ele não vê nada, ele não ouve nada de forma racional. Porque ler este livro com raciocínio, no início do livro, você já observa que isso aqui é uma mentira, tá? Então, preste bem atenção. Eu não estou aqui contra a sua fé não, religioso. Mas observe se você também não foi enganado. Porque eu fui por 25 anos, mas acordei. Eu não sou melhor do que você. Eu não sei se eu sou mais inteligente do que você. Não sei, talvez a minha mente ela venha viajar numa velocidade maior do que a sua. Não posso cobrar muito de você. Mas porque sua mente está dormente, adormecida no delírio da religião, no delírio da crença. E tem religioso que ainda diz, eu não sou religioso. Você não é religioso, mas você acredita numa mentira mental. E investe nisso. E ao invés de você investir na sua vida financeira, na sua vida física, na sua vida acadêmica, de conhecimento, você investe na religião. Investindo na vida financeira dentro da religião são os líderes que estão cheios de dinheiro. Observe esse vídeo, esse pedacinho de vídeo que tem aí. Assista um pouquinho, é bem pouco. Não tem nada contra esse rapaz aí não. Eu não estou aqui para ofender ninguém não. Eu quero que vocês analisem isso e vê se isso é normal. O comportamento desse rapaz em cima de uma tribuna. Vê se isso é normal, gente. Não, eu quero que vocês analisem. Vocês estão analisando? Vocês analisaram? Analisem de novo. Parece uma pessoa que está passando por um problema mental. Como é que a religião consegue fazer isso no ser humano? Observe este outro vídeo aí. Observe este outro. É rápido. Observou? É normal isso? É natural isso? Observe este outro pequeno vídeo. Observou? Tem outro. Observe este outro vídeo aí. Põe ela aqui, eu vou passar com a minha sombra, ela vai se libertar. Observou? Durante o tempo que eu vou estar falando, eu vou colocar mais outros pedaços de vídeos para vocês analisarem se isso é normal do ser humano. Porque olha só, cada vez que eu vejo isso, eu começo a analisar. O ser humano, ele foi evoluído para evoluir de forma natural. Por mais que já é mais do que provado que a natureza não é perfeita, não tem nenhuma perfeição na natureza, mas um ser humano consciente, que consegue pensar e raciocinar, que consegue se diferenciar de um animal irracional, assim considerado pela biologia e pela ciência que estuda os animais, o ser humano ele deveria se comportar totalmente diferente. Ao invés dele estar evoluindo para melhor, na sua maioria, ele está evoluindo para pior. Ele está fazendo uma regressão mental. E qual é a causa disso tudo? Religião. E outra coisa, e enquanto o ser humano ele impregna na religião, ele se entrega na religião, ele se presta a um papel como esse aí, ele só vai atrasando o que ainda ele tem que chama de vida daqui para frente, que é muito pouco. E quando ele faz isso, que ele vai para dentro de um sistema religioso,
adorar quem ele não sabe se existe, prestar culto a quem não conversa com ele, fazer movimentação, perder tempo a favor daquilo que é apenas uma imaginação, um pensamento, um livro. O Deus dos religiosos, principalmente da vertente protestante, é um livro. O seu Deus é um livro. Ele não sai do livro para fazer nada para ninguém. Dentro do livro, ele abre o mar para uma multidão passar. Ele dando livramento a uma multidão e matando outra multidão, que isso é uma mentira, viu, gente? A história do Mar Vermelho é uma lenda, e o que prova não sou eu, não. São os anais das histórias antigas daquela região. Deixa a mão de ser trouxa, deixa a mão de ser besta. Não existe na história do Egito, nos anais da história do Egito, que tem muitos pontos históricos, muitas histórias dos faraós, dos reis, dos acontecimentos. Não existe na história do Egito ninguém que se chamasse Moisés e que era hebreu e que tirou um povo e que aconteceram 10 pragas. É tudo uma farsa mental. Mas, pela história mentirosa de Moisés aqui, depois que aconteceu as 10 pragas no Egito, depois que aconteceu a derrota de Faraó, dali para frente, egípcio não ia jamais adorar os deuses do Egito, porque teriam automaticamente que reconhecerem que o Deus verdadeiro era o Deus dos hebreus. Só que até hoje eles guardam as histórias dos deuses do Egito, e muitos adoram ainda os deuses do Egito, se você não sabe. É isso mesmo. É porque vocês não lêem histórias. Então, chega de besterol. Aí vocês ficam dentro de templos fazendo isso aí, achando que isso é coisa certa, que isso tá certo. Olha o comportamento desse rapaz aí. Se olhando para este rapaz aí, a forma que ele está se comportando, parece uma pessoa normal? Parece uma pessoa natural? Não parece esse tipo de pessoa que fuma um baseado? Não estou dizendo que ele fez isso, não. Estou dizendo que a religião faz esse efeito. Para não dizer que eu estou chamando aqui o religioso de drogado. Não. Pode ser que tem outros tipos de drogas, né? A droga mental, ela pode atingir o ser humano também. Isso não quer dizer que ele usou droga química, etc e tal. Estou dizendo que parece que é um comportamento de alguém que não está bem, mentalmente falando. Infelizmente. E não é só ele, não. São vários. Olha o comportamento deste outro aí. Vê se isso é normal, se isso é natural. Já falei, não tenho nada contra a fé deste povo, mas eu acho que este povo se presta ao ridículo. Aí quem está errado sou eu. Aí quem está errado é o Jason Ferrer. Aí quem está errado é o Antônio Miranda. Aí os ateus militantes de racionalidade aqui na internet são os errados. Qual foi o momento que você viu um ateu usar de um comportamento como esse? Não, porque se de fato demônios existem para vocês religiosos, eu acho que os mais vulneráveis e fracos a receberem demônios e ficarem como loucos seriam ateus. Ou não? Porque eles não têm crenças em nada, então poderia ter isso. Por que demônio não pega ateu? Por que ateu não faz essa bizarrice? Você sabe por que ateu não faz isso? Porque o ser humano comanda o seu cérebro quando ele quer e ele não entra nessa. Quando o ser humano está dentro de uma religião, ele está vulnerável àquela crença ali. Então a mente dele começa a produzir um monte de alucinação, de delírio, e joga ele nessa situação.
Cara, eu já fui bizarro também. Não tanto quanto isso aí, mas já fui. Eu já pulei em cima de tribuna, dentro de igreja. Eu já gritei, já chorei. Já falei em línguas estranhas. Que é tudo coisa da mente. Quando você vai estudar neurociência, já falei 1000 vezes, para entender os comportamentos mentais, é que você vai ver que tudo é mental, tudo é produzido pela mente humana. Não tem outra coisa. Nós somos orgânicos. Nós temos metabolismo. Nós temos uma forma natural de viver. Tudo é carne, osso, cérebro. Tudo é físico. Não tem nada aqui dentro que entre aqui em mim a não ser o que é físico. Não tem nada que vai sair de mim a não ser o que é físico. Tudo físico está no mundo físico. Se você não sabe, até o ar que eu respiro é físico. Apesar de ser muito poluído em qualquer lugar deste planeta. E sabe por que eu respiro e você respira? Eu tenho 2 pulmões. São 2 órgãos que foram evoluídos em mim para eu respirar. Se eu tiver algum problema sério nos pulmões, eu vou depender de aparelhos. Vou ter que fazer inalação. E eu posso morrer sem conseguir respirar. Porque o que faz eu respirar não é um fôlego. Um Deus deu fôlego de vida. Para com isso. Deixa muito de ser idiota. Deixa muito de ser ignorante. O fôlego de vida não tem nada a ver com o que você diz. É um ar que respiramos por conta de 2 pulmões. Isso é físico. Isso foi desenvolvido pela própria natureza. Pela nossa sobrevivência. Isso aqui se constrói e se evolui baseado na zona habitável do planeta, na condição habitável do planeta. Vida é uma união de propriedades mortas. É isso mesmo. Que se uniram e a vida surgiu de forma mágica dentro da zona habitável. É um planeta que tem uma condição por um período de tempo. E esse período de tempo vai passar. Para você talvez seja um período muito grande, para mim, mas o período deste planeta vai passar. E vai chegar uma época aqui que aqui não vai ter mais condição de vida. Assim como Marte. Se Marte ter vivido um dia, hoje não tem mais condição de vida lá. Estão procurando para ver se tem alguns vestígios de vidas que já existiram em Marte. Não se sabe ainda. Mas a condição de vida aqui no planeta, neste planeta, é por conta de uma distância da estrela, ainda por um período de tempo. E este satélite chamado Lua, planeta, Lua, Sol, período de tempo. Isso foi uma mágica natural. Se foi um Deus que fez, também eu não sei precisar se foi, porque ele nunca disse para mim que foi ele que fez. Só um livro que está dizendo, um livro mentiroso. Outros livros de outros deuses. Histórias e pessoas que dizem isso. Mas nenhum Deus chegou para mim, apareceu para mim, ou mandou um representante espiritual, uma coisa fenomenal para dizer, olha, foi desse jeito que eu fiz tudo. Não! Começaram, ó. Os foguetinhos por aí. Os foguetinhos por aí. Deve ser comemorando os gols do time, do torcedor, o time que ganhou. Tá. Olha o cachorro, ó. Nunca mais ele encheu o saco. Agora ele começou. Olha o cachorro. Aí o cachorro tá certo, por causa do foguete. Ah, cachorro desgraçado, miserável. Tá bom. Vamos finalizar aqui. Olha. Um período de tempo. Quando eu falei que é união de propriedades mortas, é isso mesmo, propriedades mortas, sem estado de consciência. Muita coisa para se unir, para a vida acontecer e mutar. E por isso que tem muitas espécies diferentes de vidas. Por quê? Porque as misturas são diversas. É uma diversidade de misturas. Então as vidas vão se evoluir de forma diferente. Tanto no mundo animal, como também no
no sistema humano. É a mesma coisa, tem humano de várias formas. Raça, cor, tamanho. Cada local desenvolve um tipo de ser humano de uma forma um pouco diferente de outro local. Então tudo isso é físico. Foi união de propriedades mortas, se você não sabe. E isso já vem sendo estudado, vem sendo provado. Átomos, células, moléculas. É isso, cara. Prótons, nêutrons. Observe. Hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio, fósforo, enxofre e outras propriedades que têm outros nomes. São várias propriedades que foram se unindo de forma orgânica. E quem é o mais responsável por isso? O tempo. O tempo. A evolução. Evoluindo. Surge uma vidinha daqui, uma vidinha dali. Aí vai mutando. Vai se transformando. O tempo. É o tempo. Se pudesse acelerar o tempo, colocar aí 100 milhões de anos de uma forma acelerada, você poderia ver alguma coisa. Como muitas vidas se formaram, mas não tem como. Porque nós somos ainda ignorantes acerca disso. Agora, atribuir isso a um Deus criado por mão humana. Até o nome é criado por mão humana. Livro criado por mão humana. É uma ignorância. Aí as pessoas se prestam a este papel que vocês viram aí. A este papel que vocês viram aí. Tá entendendo? As pessoas se prestam a este papel aí. Dentro das igrejas. E o errado sou eu. Hoje o errado sou eu. Agora eu pergunto, isso aí altera o que na vida do ser humano? Para melhor? Não. Altera para pior. Que enquanto o ser humano está dentro de uma igreja fazendo isso, esse papelão aí, enganando pessoas e se enganando também, falta muita coisa em nosso meio que precisava ser inventada, criada, para ajudar o suporte do próprio ser humano. E o Brasil, o país fértil em solo, é um país pobre ainda, não é um país de primeiro mundo, não é um país para realmente você se sentir bem, sem faltar nada morando aqui. Por quê? Porque o país é religioso. Infelizmente, o país tem isso aí. E aí une com outros países que têm isso, e outros países religiosos só demonstram pobreza e ignorância humana. Porque o homem não pensa, o ser humano não pensa. A partir do momento que você começar a pensar e analisar, você deixa qualquer crença. Fico por aqui. Eu fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Você está no canal Pilastra da Verdade com Antony Galvão.